pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o conceito de abertura, velocidade e ISO. Essas são as três variáveis que definem uma correta exposição para a sua fotografia. É o equilíbrio dessas três variáveis que vai definir a quantidade de luz que atinge o sensor da nossa câmera fotográfica. Então aqui eu trouxe uma lente para explicarmos o conceito de abertura. Essa é uma lente 50mm com abertura máxima de 1.8 e mínima de 22. O que define a abertura é este anel, como vocês podem ver aqui, onde eu estou abrindo e fechando, define a quantidade de luz que vai atingir o sensor. É a quantidade de luz que passa por esse buraquinho que atinge o nosso sensor ou filme fotográfico. Até é lógico e fácil de entender que quanto maior o buraco, mais luz está atingindo o sensor e quanto menor, menos luz. Estes buraquinhos têm intervalos que nós podemos ver aqui. Essa lente vai de 1.8 a 22, mas nós temos vários intervalos intermediários, que é um ponto de diafragma, que nós chamamos de f-stop. Esses pontos são calculados numa matemática simples. Esta é uma lente 50mm, o que significa que o diâmetro máximo dela também é 50mm. Então, se ela estivesse 100% aberta, seria uma conta extremamente fácil de 50 dividido por 50mm, nós temos o número 1, que seria um f-stop. Como ela não abre 100%, o diâmetro que eu tenho aqui é um pouco menor. Então, é 50 dividido por este diâmetro que define o número f-stop. No caso aqui, 1.8. Então, se ele está pela metade, outros f-stop. O que é difícil de compreender, principalmente atualmente, é que as lentes, atualmente, elas não têm anel de abertura, como essa minha lente aqui, Nikon 55-200. Aí isso torna muito mais confuso, mas eu garanto que internamente ela tem exatamente o mesmo sistema. Acontece que na minha câmera, apesar dela não ter anel, digitalmente a minha câmera controla este diafragma e há uma representação gráfica. Isso pode confundir um pouco, mas a representação gráfica faz exatamente o que nós estamos fazendo aqui. E mostra onde está o f-stop, cada f-stop. E é assim que nós vamos conciliá-lo com a velocidade para uma correta exposição. Então, como eu estou em 4, por exemplo, se eu fecho para 5.6, eu estou tendo a metade de luz atingindo o meu sensor. Da mesma forma que se eu abrir de 4 para 2.8, é o dobro de luz que está atingindo o meu sensor. Então, a escala é da seguinte forma: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 e por aí vai. Lembrando que cada um desses números representa um f-stop. E passando para o número seguinte da escala, você está ou cortando pela metade ou dobrando a quantidade de luz. As demais marcações existentes, como por exemplo 1.8, é o que nós chamamos de meio f-stop, ou metade da exposição, ou aumente meio ponto de luz, diminua meio ponto de luz. Aqui na lente nem tem tantos números intermediários, na câmera tem mais. Mas é basicamente assim que funciona. Este é o conceito de abertura.